Então, semana passada, a gente estava vendo ali, a gente viu as prerrogativas do advogado, né, os direitos dos advogados, e começamos a ver sociedade de advogados, né? Vimos ali os artigos, os provimentos, né, as espécies de sociedade de advogados, né? Falei para vocês que tem a possibilidade de ser uma sociedade unipessoal ou pluripessoal, né? Então, a gente tem essa possibilidade de sociedade de uma pessoa só. Vimos natureza jurídica, diferenciação, vimos a questão do ato constitutivo, as filiais, a razão social, vimos em caso de falecimento, né, quando tem o nome de um dos sócios, e vimos a questão também do nome fantasia, né, para sociedade de advogados. Falamos ali da procuração e da questão do sócio integrar mais de uma sociedade, né? Uni ou pluripessoal ali no mesmo conselho, né? Então, ele pode integrar mais de uma sociedade, desde que em conselhos diferentes, que são conselhos diferentes, estados diferentes, tá? Então, ele pode ser sócio numa aqui e uma em Santa Catarina, mas ele não pode ser sócio uma em Maringá e a outra em Curitiba, por exemplo, tá? Então, terminamos falando disso, né? Do sócio integrar mais de uma sociedade. Aí agora nós vamos começar a falar sobre a alteração da Constituição societária, tá? Então, como é que faz para alterar essa Constituição societária, tá? Então, se um sócio, né, o licenciamento de sócio para exercer atividade incompatível em caráter temporário. Então, por exemplo, um do sócio do escritório de advocacia ganhou para prefeito, né? Então, ele vai estar numa atividade incompatível, que é aquela atividade temporária, né? Então, enquanto ele estiver naquele cargo, no caso, no cargo de prefeito, ele não pode estar ali na sociedade. Então, isso tem que ser averbado, tá? Na Constituição Societária, tá? Lá vamos dizer assim, no contrato social da sociedade, tá? Então, se tiver alguém que se tornar incompatível temporariamente, né? Então, eu tenho que notificar isso, alterar isso lá na minha Constituição Societária, que está protocolada lá na OAB, ok? Então, se um deles se tornar prefeito, daí ele tem que fazer essa alteração nos atos constitutivos, tá? Agora, se, por exemplo, ele passar num concurso para juiz, daí enseja o cancelamento da inscrição, né? Porque é um cargo efetivo, né? Ele vai ficar lá 30, 35 anos naquele cargo. Então, para juiz, cancela a inscrição, tá? Daí vai ter que alterar esse contrato social, tá? Se for licenciamento, né, se for um cargo provisório, então você só averba esse impedimento temporário, essa incompatibilidade temporária, ok? A gente vai estar vendo impedimento e incompatibilidade aqui depois que a gente terminar a sociedade, não, acho que a gente vai ver advogado empregado e depois a gente vai ver impedimento e incompatibilidade, tá? Então, por exemplo, o prefeito aqui de Maringá, o prefeito daqui de Maringá, vocês sabem que ele é advogado, né? Então, se ele tiver uma sociedade de advogados, né? Quando ele se tornou prefeito, ele teria que estar averbando isso lá no ato constitutivo da sociedade dele de advogados, lá em Curitiba,
tá? Agora, se, por exemplo, ele passasse no concurso para juiz, aí ele teria que estar cancelando a OAB dele, tá? Juiz, promotor, esses cargos exigem o cancelamento da OAB, tá ok? Até aqui tudo certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Boa noite para quem chegou depois. Tudo bem com vocês? Vocês atrasaram hoje, hein? O que aconteceu? É o frio? Vocês estavam com frio e desistiram de atrasaram para entrar na aula? Então vamos lá, então para terminar aqui a sociedade empresária. Então, falamos ali da alteração da Constituição Societária. Outra questão que a gente tem que ver aqui é a questão da responsabilidade civil. Então, além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por omissão ou ação causada no exercício da advocacia. Acho que isso aqui eu já tinha até falado para vocês, né? Então, o advogado, ele é responsável, tá? Então, se tiver uma sociedade de advogados, os sócios e o titular, né, se for uma sociedade individual, respondem subsidiariamente e ilimitadamente, tá? Então, o que é subsidiariamente? O 10º semestre já sabe isso. Subsidiariamente é que primeiro eu tenho que executar a sociedade, buscar bens em nome da sociedade, e se ela não pagar, daí eu busco em nome dos sócios ou do titular da sociedade. E ilimitadamente, isso aqui é um perigo, tá? Porque ele pode estar buscando bens ali, dependendo do tipo de bens, até particular, tá? Então, subsidiariamente é porque primeiro eu tenho que executar a sociedade e depois os sócios ou o titular da sociedade empresarial, tá? Isso que é subsidiariamente. E ilimitadamente pelos danos que ele causou por um cliente. Então, omissão ou ação. Então, se ele perdeu um prazo, né? Ou se ele entrou com uma ação errada e fez o cliente pagar custas, tá? Não é perder a causa, tá? Porque perder a causa é 50% de chance, tá? Aqui é quando é por erro, tá? Quando o advogado comete um erro, tá? De ação ou omissão. Então, ele pode ser responsabilizado civilmente. Então, o cliente, ele pode entrar com uma ação pedindo danos morais e danos materiais, se ele tiver também. Então, por exemplo, entrou com uma ação errada e foi condenado em custas, pagou custas. Então, eu posso pedir ali um dano moral e mais esse valor dessas custas que o cliente teve que pagar, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque advogado responde civilmente, ok? Espécie de sócios, tá? Nós temos 2 tipos de sócios nas sociedades de advogado. Isso vai estar no provimento 169 de 2015. Deixa eu abrir aqui. 169 de 2015, ou 2015. Então, esse provimento aqui, ele vai estar falando, ó,
dispõe sobre as relações societárias entre sócios patrimoniais e de serviços e o advogado associado, tá? Então, esse provimento aqui, vocês anotem ele, baixem ele aí, para dar uma estudada nele, porque ele cai na prova, tá? Então, ele que vai estar falando aqui. Então, aqui, ó, no dispositivo aqui, ele já fala quais são os tipos de sócio, tá? Então, nós temos dois tipos de sócio na sociedade de advogados. Nós temos os sócios patrimoniais e os sócios de serviço. Ai, desculpa, gente. Os sócios patrimoniais, eles têm os mesmos direitos e obrigações que os sócios de serviço. Deixa eu só aceitar aqui que o povo ainda está entrando. Eles têm os mesmos direitos e obrigações que os sócios de serviço, mas são os únicos que podem fazer contribuição pecuniária, tá? Em dinheiro para a constituição do capital da sociedade. E em caso de desligamento, se eles saírem, eles têm direito de receber esse dinheiro que eles injetaram nessa sociedade, tá? Esse é o sócio patrimonial. O sócio de serviço é aquele que tem direitos e obrigações iguais aos sócios patrimoniais. A diferença entre um e outro é a questão de injetar dinheiro, pecúnia, tá? Tem que ser dinheiro. Então, o patrimonial, ele pode fazer isso. O sócio de serviço, ele só presta serviço, tá? Por isso que a gente fala direitos e obrigações. Ok? Então, o patrimonial é o único que pode fazer contribuição pecuniária para a constituição do capital da empresa, ok? Então, essa que é a diferença e os dois tipos de sócio que a gente tem na sociedade de advogados. Vamos voltar lá para o slide. Baixem esse provimento, tá? Coloca lá no Google provimento 169 de 2015 OAB. E, por fim, aqui os advogados associados, tá? Os advogados associados, eles estão ali no artigo 39 do regulamento, tá? Então, ele vai estar falando que o advogado, ele pode se associar sem vínculo de emprego para participação nos resultados, tá? Então, aquele advogado associado, ele não pode entrar depois com uma reclamação trabalhista, tá? Não cabe reclamação trabalhista, ok? Então, ele vai estar recebendo uma participação ali nos resultados. Para que isso, né, seja feito dessa forma, para que não ocorra vínculo, tem que fazer o registro desse advogado na sociedade de advogados, tá? Ele tem que ser colocado lá como advogado associado, tem que ser averbado no registro da sociedade. Também lá em Curitiba, tá? Onde fica a sede do nosso conselho. Então, vou contratar um advogado associado para o meu escritório. Esse advogado não tem vínculo empregatício, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso averbar a associação dele no registro da sociedade. Por quê? Porque se eu não fizer isso, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista e falar que ele, na verdade, era um advogado empregado, tá? Então, por isso que tem que associar, porque senão pode dar vínculo, tá? Isso é feito para que não haja necessidade de incluir o advogado como sócio, tá? Sócio é diferente de associado, tá? Senão a gente não precisaria aí estar colocando mais um tipo de nome. Então, uma sociedade, ela pode ter um sócio patrimonial, ela pode ter sócio de serviço e ela pode ter advogado associado, tá? O advogado associado, ele pode participar de uma ou mais sociedades de advogado, mantendo a sua autonomia profissional,
tá? Então, o associado, ele pode participar de mais de uma sociedade, tá? Agora, como sócio, vocês lembrem que não, tá? Que não pode. Deixa eu abrir aqui o regulamento para vocês verem o artigo 39. Aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados sem vínculo de emprego para participação nos resultados. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da Sociedade de Advogados, tá? Então, lembrem-se, a gente vai começar a falar agora de advogado empregado não é advogado associado. Mas, se por acaso você colocar lá um advogado como associado e não averbar isso no registro da sua sociedade de advogados, isso aí pode dar vínculo de emprego, tá? Isso aí pode dar vínculo de emprego. Então, o associado, quando ele entra, você faz o registro dele como associado, e quando ele sai, você também faz essa dissociação, tá? Você também retira ele lá do registro, tá? Se você não fizer esse registro e colocar essa pessoa para trabalhar lá, ela vai poder entrar com uma reclamação trabalhista alegando que era advogado empregado, se ela preencher os requisitos lá do artigo 3º, tá? Tem que cumprir horário, né? Às vezes tem que bater ponto e tudo mais, pessoalidade, subordinação, né? Então, se ela preenche os requisitos lá e você não colocou o nome dela ali como associado no contrato, ela pode entrar com uma ação e pedir vínculo de emprego, ok? Tudo bem, Karen? Tá desligado, amor, não tá saindo som. Não tá saindo. Parece que tá aberto aqui, para mim tá aberto, mas não tá saindo som. E se você tirar o fone, tá muito barulho aí onde você tá? Não, não tá saindo ainda. Você não tá ouvindo, né, Alexandre? Para mim também não tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir agora. Tenta abrir agora seu microfone. Abre o microfone, não, aqui no Meet. Eu fechei ele, vê se agora você abre. Abriu. Tenta falar. Não, não tá saindo. Digita para mim o que você quer perguntar. E o resto da galera, tudo bem, gente? Vocês estão aí? Estão embaixo da coberta, né? Não querem nem responder. Olha só, o Alexandre dá até risada. Tá só o corpo, porque. Tá só o corpo, Camila. Que esse frio também, né? Ai, não sei na onde, aqui não tá frio, não. Não tá frio? Nossa, gente, eu já tô de blusa e tô de pijama de manga longa por baixo, porque eu fiquei com vergonha de vir dar aula de pijama de bolinha. Mas eu já tomei banho e tô de pijama. A diferença entre advogado, associado e sócio de serviço. Na verdade, Karen, sócio é sócio. Sócio, ele vai constar no registro como sócio. O nome é sócio, ele é um dos donos, entendeu? Associado não é dono. O sócio de serviço, ele não coloca dinheiro naquele patrimônio, mas ele tem direitos também no escritório.
Às vezes ele entra com mão de obra, com conhecimento. Ele só não pode colocar dinheiro como sócio patrimonial. O associado, vamos dizer assim, que foi uma forma da OAB colocar alguém para trabalhar para você como empregado sem fazer o registro, colocando você como associado no contrato. E o sócio, ele não pode ser sócio em mais de uma sociedade de advogados no mesmo território. O advogado associado, ele já pode, ele não tem impedimento. Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Tudo certo? Eu acho que tá todo mundo igual a Camila, só o corpo. Vocês colocam umas fotinhas bonitinhas aqui, mas fica só o corpo. Agora nós vamos começar a falar ali do advogado e empregado. Eu tentei achar lá no site da OAB qual que é o piso ético que tá, mas eu não achei, tá? Aqui do Paraná, porque varia de estado para estado. O último que eu anotei, que já faz um tempo, deve ter uns 2 anos, estava em 3.174. R$ 174 reais. A gente não tem um piso obrigatório, tá? A gente tem um piso ético, é o que a OAB orienta para advogados iniciantes, tá? Então, assim, a gente não tem, por exemplo, igual no comércio, que tem um piso obrigatório, ou que a gente tem um piso aí de salário mínimo, tá? O advogado, ele não tem esse piso, tá? Esse piso obrigatório, é um piso ético. Você quer falar alguma coisa, Alexandre? E o seu também sumiu o som? Gente, será que é o Meet? Você estava falando comigo até agora há pouco? Oi, professora. Oi, não, Lindomar, ouvi. Ah, tá, beleza. Eu também não estou ouvindo o Alexandre, não. Então. A Camila E a falou, eu Karen? consegui ouvir. Você quer mandar ali qual o valor que a senhora falou? Alexandre, o último que eu consegui é 3.174. Mas tá mais, porque isso aqui já faz mais de um ano, tá? Esse valor aqui acho que eu peguei em 2019. Eu até procurei no site da OAB, eu revirei lá, coloquei piso ético lá, tudo mais, mas não achei, tá? Mas não deve ter chego a R$ 4.000 ainda, tá? Aqui para o Paraná, tá? Aqui para o Paraná. Então, piso ético não é algo obrigatório, tá? Aqui em Maringá mesmo, eu sei que tem escritórios de advocacia que começam a pagar ali para advogado iniciante a partir de R$ 1.500, tá? Como valor fixo, e daí acho que eles colocam mais uma participação, tá? Mas a gente tem esse piso que é ético, não é um piso obrigatório, tá? Não é um piso obrigatório. Então, vamos lá para advogado empregado. Está escutando agora, professor? Agora eu estou, Alexandre. Mexi na configuração. Agora eu estou. Tá? Então, o advogado empregado, ele é regulamentado pela CLT, pelo Estatuto, pelo Código de Ética e pelo regulamento. Por que eu estou falando isso? Porque o advogado empregado é aquele empregado lá do artigo 3º da CLT, eu coloquei aqui para vocês, tá? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Essas são as características de um advogado empregado. Então, se você contrata um advogado, por exemplo, associado, aquele que a gente estava falando agora há pouco, mas não registra ele lá no contrato da sociedade de advogados,
e ele preenche esses requisitos aqui do artigo 3º, ele pode estar entrando com uma reclamatória trabalhista, tá? Então, o advogado empregado é toda pessoa física. O que quer dizer isso? Tem a questão da pessoalidade. Advogado empregado não pode ser pessoa jurídica, tá? Tem que ser pessoa física, porque tem o requisito da pessoalidade. O que é isso? Eu não posso mandar outra pessoa no meu lugar. Eu fui escolhido por conta dos meus requisitos, das minhas características pessoais, porque eu tenho mestrado, porque eu tenho um doutorado, porque eu tenho prática em tal área, tá? Então, quando aqui fala pessoa física, é porque não pode pessoa jurídica e por conta da pessoalidade, tá? Desses requisitos da pessoa. Prestar serviços de natureza não eventual. Então, ele presta serviço habitualmente. Professora, quantos dias na semana é habitualmente? A CLT não fala o que é habitualmente, tá? A CLT não fala. A lei dos empregados domésticos, que é a lei complementar 150 de 2015, para empregados domésticos, ela fala que é a partir de 2 dias, mais de 2 dias, tá? Mas para aquele empregado normal aqui da CLT, a gente não tem essa habitualidade em dias, tá? Sob dependência. Essa dependência é que o advogado empregado, ele é submisso, né? É o empregador que vai estar fornecendo os equipamentos de serviço, vai estar falando ali quais são os clientes, as peças que tem que ser feita, tá? Vai fornecer os prazos, tá? Isso não quer dizer que eu vou perder a minha independência técnica, tá? O advogado não perde a independência técnica dele, mas é aquilo que eu já falei para vocês antes, né? Você é um empregado, você vai fazer como o seu patrão quer ou você vai fazer do seu jeito contrariando o seu patrão? Só se for uma coisa muito melhor e que seu patrão concorde com aquilo, né? Se você tiver liberdade e autonomia para isso. A gente sabe que está na lei, né? Essa questão da independência técnica, porém, todo mundo sabe como é que funciona a questão de empregado, né? Com o advogado não é diferente, né? Então, aqui, essa questão da dependência é essa submissão aqui, tá? E mediante salário, tá? Obrigatoriamente, o advogado, o empregado, ele tem que ter um salário, tá? Ele pode ter uma participação ali, pode, mas ele tem que receber pelo menos um salário mínimo por mês se ele não conseguir atingir essa participação, se for só por participação ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, esses são os requisitos para se considerar advogado empregado. Deixa eu voltar aqui. Então, para advogado empregado, a gente tem que olhar ali na CLT, no estatuto, no código de ética e no regulamento. Então, aqui aumenta mais uma legislação, tá? Que é a CLT. Quem é o advogado empregado? É o trabalhador que presta serviço, né, habitualmente, pessoalmente, de maneira subordinada e onerosa, tá? Aqui não tem trabalho voluntário, obrigatoriamente ele tem que estar recebendo um salário por conta disso, ok? Não perde isenção técnica e independência. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Essa independência dele, essa isenção técnica, a gente tem que ver que, apesar de tudo, ele é um empregado, tá? Então, ele pode ali fazer da melhor maneira possível? Tem bastante escritório que o advogado fica muito à vontade ali para estar trabalhando, mas tem escritórios, eu já trabalhei em escritório assim, que a gente obrigatoriamente tinha que fazer Ctrl+C, Ctrl+V na petição, tá? A gente só trocava ali os dados do cliente, a gente não tinha essa independência para estar modificando ali alguma coisa, ok?
Depois ele coloca ali que essa subordinação é mitigada, tá? Ela é diminuída. Mas é aquela coisa, né, gente? Ser empregado, né? Eu acho que isso vale para qualquer área, né? A não ser quando você já é um bam, um expert, que o teu patrão queira muito você lá, que você vai ter toda essa liberdade. Tem escritório que é assim? Tem. Tem uma sociedade de advogado, que são sociedades assim bem grandes, que, por exemplo, eles atendem em todas as áreas. A gente tem aqui em Maringá, por exemplo, a Martinelli. A Martinelli atende tudo. Ela faz, eu acho que praticamente tudo. Qualquer tipo de processo que você procurar, ela faz. Só que ela tem um advogado especialista em cada área. Ela tem advogado para trabalhista, ela tem advogado para criminal, ela tem para civil, ela tem para empresarial, ela tem para previdenciário, tá? Então, ela tem lá cada um o seu advogado. E daí, provavelmente, cada setor tem a sua chefia, né? Os seus estagiários, os seus advogados empregados ou associados, mas acaba tendo essa subordinação, tá? A lei fala que a subordinação é mitigada, mas na prática, a gente sabe que não é muito assim que acontece, né? A não ser quando o escritório verifica que aquele advogado tem a possibilidade ali de seguir o caminho dele sozinho e fazer o que ele bem entender, tá? Mas a OAB, ela coloca ali dessa forma que a sociedade, que o advogado empregado, ele tem essa subordinação mitigada, ok? Outra questão, o advogado não está obrigado fora da relação de emprego. Então, eu sou contratado para fazer as ações trabalhistas do escritório. Só que a empregada doméstica do dono do escritório, do sócio, entrou com uma ação trabalhista contra ele. Eu sou obrigado a cuidar desse processo? Não, não sou, tá? Então, não está obrigado fora da relação de emprego. Volta a repetir, né? Você está empregado ali, você vai se negar a fazer alguma coisa para o seu patrão? Você vai virar para ele e vai falar assim, olha, eu não vou fazer porque eu não sou obrigado. Não está no meu contrato de trabalho. Dificilmente a pessoa vai virar e vai falar isso, né? Eu acho que eu até falei para vocês na semana passada que quando eu trabalhava lá numa empresa que eu fazia estágio, e tinha um advogado-chefe do setor, e ele fazia só a parte tributária, e daí o dono da empresa teve um problema de trânsito, né? Acho que alguém bateu nele, e daí foi feito boletim de ocorrência e tudo mais, virou um processo criminal, e ele pediu para aquele advogado tributário acompanhar o processo. O advogado nem era a área dele, né? Ele nem era um advogado empregado, ele era um prestador de serviço, mas ele acompanhou, né? Porque você está ali, você precisa do dinheiro, né? A maioria das vezes que a gente está trabalhando como empregado, mas a lei fala que a gente não está obrigado fora da relação de emprego, tá? A gente não está obrigado ali fora da relação de emprego. Depois eu coloquei aqui para vocês o salário mínimo do advogado. Então, a gente não tem um piso obrigatório, tá? A gente tem um piso ético, tá? Que é um piso que a OAB Paraná sugere, que é esse que eu falei que eu consegui há uns 2 anos atrás, que estava 3.174. Se alguém conseguir achar aí no site da OAB Paraná e quiser me falar, pode falar aí, tá? Mas não é um piso obrigatório, não é igual um salário do comércio ou um salário mínimo, tá? É um piso ético, tá? Não é obrigatório. Quando a gente fala em piso ético, é porque não é obrigatório, ok? Jornada de trabalho. Deixa eu só pegar aqui o meu livro para eu falar com vocês.
estava procurando umas peças aqui. Ah, eu acho que eu não coloquei aqui, né, e não anotei. Mas se vocês quiserem, anotem aí. O advogado empregado, ele vai estar do artigo 18 ao 21. Achei Alexandre, valor, você achou? Fala. 3.822. 3.822. Um advogado em Curitiba. Esse eu achei. Esse eu achei, para Curitiba, né? Para Curitiba sempre é mais alto, viu, gente? Esse é para Curitiba, eu achei também. Esse daí eu tinha achado. Mas eu acho que deve estar girando em torno disso aí também, tá? Eu acho que deve estar girando em torno disso aí, o piso ético. Porque esse valor que eu tenho aqui já tem alguns anos, então deve estar girando em torno disso aí. Então, anotem aí, que eu esqueci de falar, os artigos para advogado empregado. Do 18 ao 21 do Estatuto, do artigo 18 ao 21 do Estatuto. Do regulamento. No regulamento, ele vai estar no artigo 3º e depois do artigo 11 ao 14. Então, no regulamento, artigo 3º, só o artigo 3º, e depois do 11 ao 14. E no Código de Ética, ele vai estar no 4º e no 25. No 4º e no 25. Professora. Diga. Nossa, deu para ouvir. Do regulamento, o artigo 3º, o artigo 11 e o artigo 14 também é do regulamento? Do 11 ao 14. Sim. São do regulamento. Obrigada. Por nada. Então, vamos lá. O artigo 3º da CLT? Também, na verdade, ali é a CLT inteira, não é só o artigo 3º, tá? É a CLT inteira. É que o artigo 3º, ele discrimina o que é empregado. Mas o advogado empregado, ele está sujeito a toda a CLT. Tá, só para eu me orientar aqui. O artigo 18 ao 21 é do Estatuto? Algum desses são da CLT ou todos esses são da CLT que você leu para gente? Não. Do 18 ao 21 é do Estatuto da OAB. É uma coisa, ok. O regulamento 3º e do 11 ao 14, que é outra lei, e no Código de Ética do 4 ao 25. A CLT é outra legislação. Deixa eu pegar uma aqui, ó. A CLT é isso aqui, ó. Esse é o de bolsa. Esse é o de bolsa, mas é uma CLT. Então, todo empregado, independente de ser advogado ou não, ele está sujeito à CLT, tá? E o advogado empregado também. Deixa eu pegar aqui a jornada. A jornada vai estar lá no artigo 20 do Estatuto. Deixa eu abrir aqui. Aqui o 20. Aqui, ó, no artigo 20, ele vai estar falando da jornada de trabalho do advogado empregado. Então, tá lá. A jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e 20 horas semanais,
salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva, tá? Então, advogado empregado, gente, via de regra, só pode trabalhar 4 horas por dia ou 20 horas semanais, ok? Ele só vai poder trabalhar 40 ou 44 horas se tiver acordo ou convenção coletiva, que é aquele feito com o sindicato de classe, tá? Ou no caso de dedicação exclusiva. Vou dar um exemplo para vocês, então. Aqui em Sarandi, os advogados ali, o concurso ali, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Os advogados ali em Sarandi, eles são contratados 4 horas semanais. 4 horas semanais, não, perdão, 4 horas diárias e 20 semanais. Eles não têm dedicação exclusiva, tá? Eles não têm, o estatuto deles não tem dedicação exclusiva. Então, eles trabalham 4 horas e podem advogar, ter o seu escritório nas outras 4 horas. A única coisa que eles não podem é advogar contra o ente que os remunera. Então, por exemplo, ali em Sarandi, esses advogados, funcionários ali de Sarandi, eles só não podem advogar contra o município de Sarandi, ok? Aqui em Maringá, os advogados, eles são contratados num concurso para procurador com dedicação exclusiva. Então, eles ganham o dobro do salário, o salário aqui de Maringá acho que é 4 mil, e daí passa para 8 mil, esse bônus de dedicação exclusiva, e daí eles ficam impedidos de advogar para outras pessoas, tá? Eles só podem advogar para o município, ok? Alguma dúvida, Karen? Ficou alguma dúvida aí da questão das horas? Então, a regra geral é, advogado só pode trabalhar 4 horas por dia. Ele só vai poder trabalhar as 8 horas se tiver um acordo coletivo, convenção coletiva, ou no contrato dele tiver um termo de dedicação exclusiva. E daí ele tem que ganhar mais para isso. Na verdade, uma dúvida que eu... Ai, desculpa, Camila, pode falar. Não, Karen, nada não. Isso compensa, tipo assim, eu vou ganhar lá os meus 8 mil, que seja, mas aí, tá, eu vou ficar o resto da minha vida, por exemplo, ganhando aquilo, sendo que eu não posso expandir, eu não posso advogar para outro lugar, eu vou ter que me contentar com isso? Vai. Vai, Camila. Toda vez que um aluno pergunta para mim, professora, você acha que compensa um concurso público ou compensa advogar? Bom, primeiro que vai depender muito do concurso público. Se for um concurso para juiz, por exemplo, você começa aí com um salário inicial de 25 a 30 mil, né? O salário, fora os auxílios, as indenizações. E também vai ser aquilo para o resto da vida. Um advogado, ele pode ganhar mais que isso por mês? Pode, eu conheço bastante advogado que ganha mais que isso por mês. Eu acho que eu cheguei a falar aqui para vocês até da semana passada de um advogado que tem um patrimônio de 1 bilhão. Estão lembrados? Que ele fizeram até um programa na Record dele, acho que foi na outra turma, então. Tem um advogado aí, se vocês colocarem aí no Google, vocês vão achar. O patrimônio dele é de 1 bilhão de reais. Ele trabalha só com agricultores. Ele trabalha na área do agronegócio, né? Então, ele consegue ganhar mais por mês, né? Mas não tem a estabilidade, não tem aquele dinheirinho pingando todo mês. Qual o nome dele, Pro? Ai, Nicole, eu não sei. Deixa eu ver aqui se eu acho. Coloca aí no Google, advogado... Aqui, ó. Deixa eu ver se aparece o nome aqui dele. Ele casou, ele gastou Djalma Rezende.
Djalma Rezende, gente, ele gastou 8 milhões no casamento dele. Casou com uma menina de 24 anos, uma moça de 24 anos. Ele tem cara de ter mais de 40, tá? Será que 18 ele não se interessa? Camila, que esse seu rosto lindo, eu tenho certeza que ele se interessa, mas agora ele já casou, né? Tá? Então, a gente tem essa questão. Aqui em Maringá, Camila, eu falei desse salário do procurador aqui, mas eles ganham esses 8 mil, daí eles têm uma gratificação de responsabilidade, aí ganha mais 4 mil, e daí tem honorários. Eles chegam à média do salário de mais de 20 mil por mês, tá? Dependendo do valor dos honorários. Eles chegam aí uma média de mais de 20 mil por mês. Mas é aquilo, né? É aquela estabilidade. Não tem a possibilidade aí dele estar ganhando mais, tá? Agora, já o advogado, aquele contratado, né, do concurso de 4 horas, ele pode trabalhar ali e pode ter escritório fora. O salário é menor, óbvio, né? Mas ele tem essa possibilidade de estar num escritório também de advocacia e estar ganhando mais dinheiro. Karen, o que você queria dizer? Na CLT, para funcionários registrados, Empregado. a pessoa pode ter a pessoa ela pode ter 2 empregos, só que tem que ter ali um tempo de descanso entre esses 2 empregos. Se for no caso do advogado, se for 2 empregos de 4 horas, não tem problema. Para o advogado. Então, ele pode ter 2. Pode, se for de 4 horas, pode, não tem problema nenhum. Ele pode. Entendi. Só fazer o registro em carteira. E aí, Obrigada. gente, por nada. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? A Nicole foi lá ver o vídeo do Djalma. Quer apostar? Professora, estou aqui, por favor. Já cheguei atrasada, né? Porque não sei o que aquele professor colocou lá que não ia ter aula hoje online. Aí entrei, agora que o João, acho que mandou, o Alexandre mandou. Aí eu falei, meu Deus, vai ter aula. E eu não entrei antes por conta disso, porque eu falei, vai ficar gravada, né? Vou procrastinar um pouquinho. Que danada, tá vendo? Era a melhor aula da semana. Olha, é a melhor aula que eu mais gosto. Pior que é. Deixa os outros professores ouvir isso. Ai, ai. Então tá, então vamos voltar para lá, para a nossa jornada. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar. Ah, tá, quero falar das horas extras. Quero falar das horas extras do advogado, tá? Então, da jornada, vocês entenderam. Qualquer dúvida, pega lá o artigo 20, o caput que vai estar falando, tá? Aqui, no parágrafo 1º, para efeitos desse artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Então, se você estiver no fórum aguardando uma audiência que atrasou 3 horas, você está no período de trabalho, tá? No seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Então, se for fazer algum serviço fora, né? Parágrafo 2º, aqui vai estar falando das horas extras, tá? Se puderem anotar aí, porque não vai estar falando hora extra, vai estar falando hora que exceder, jornada que exceder, tá? Mas o parágrafo 2º vai estar falando das horas extras do advogado empregado. As horas trabalhadas que excederem a jornada normal serão remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. Então, o adicional do advogado, o adicional de hora extra do advogado é de 100%, tá? Porque tem muito lugar que é de 50%. O do advogado é de 100%. Colocou no contrato 50%? Meu filho, não faça isso.
porque depois esse advogado vai entrar com uma reclamatória trabalhista e vai exigir os outros 50%. E você ainda vai ter que pagar com multa, tá? Então, anotem isso aí. O adicional de hora extra do advogado empregado é de 100%, ok? 100%. Depois, o parágrafo 3º vai estar falando da jornada noturna, tá? Dos horários da jornada noturna. Por quê? Porque também é diferente lá da CLT. Tudo isso aqui que está específico aqui, eu não pego da CLT, tá? O que eu tiver no regulamento, no estatuto ou no código de ética, eu utilizo deles. O que eles não tiverem falando, eu utilizo da CLT, ok? Então, eu não vou utilizar lá as horas extras de 50% da CLT, tá? Eu vou usar as horas extras que está falando aqui no parágrafo 2º, que são de 100%, ok? E agora eu vou falar do horário que começa a jornada noturna, que também é diferente. Então, as horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturna, acrescida do adicional de 25%. Então, jornada noturna inicia às 20 horas e encerra às 5 horas da manhã. E o adicional de jornada noturna é de 25%, tá? Por favor, deixem isso aí anotado para vocês não se perderem, tá? Esse artigo 20 aqui, inteirinho, guardem ele no coração de vocês, principalmente para a prova da prof, tá? Até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Ah, eu coloquei aqui. Ah, ó, aqui eu coloquei, ó, um piso ético que eu devo ter achado. Isso aqui foi o ano passado. Tá? Para advogados em início de carreira do setor privado. Piso ético de 3.685. Peguei ali na tabela de honorários da OAB-AE de 2020, ó, 3.685. Para advogados em início de carreira para o setor público, uma carga horária de 20 horas semanais, também é utilizado esse piso, tá? R$ 3.685. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei mais. Honorários. Ai, nem vai dar tempo de eu começar, né, gente? Nem vai dar tempo. Vou deixar aqui anotado e a gente começa a falar de honorários na próxima aula. Vou anotar aqui, tá? Porque são vários tipos. Daí, que dia que é a semana que vem? Hoje é 13, dia 20, né? 20/5. Então, dia 20/5 eu volto a falar aqui com vocês para a gente terminar esse conteúdo. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Eu tenho uma. Diga, Karen. São duas, na verdade, uma que complementa a outra. Essas horas noturnas, elas são feitas em que momento, ou todas as áreas? Por exemplo, um tribunal do júri, que vai até mais tarde, uma audiência que atrasa e vai até mais tarde. Nesse caso, essa suposição de um tribunal do júri, ele vai contar a hora extra 100% mais acréscimo de 25%? Ah, tá, beleza. Isso mesmo. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Alan, tá aí? Alan, tá aí? Deixa eu ver aqui. Quem que é anjo caliente angelical? Tem que falar o nome para mim, senão a prof não sabe quem é. Aline tá aí. Aline tá aí. Minha xará tá aí.
É Aline Domingos ou Aline Domingos? Tá certo. Amanda tá aí? Antônio tá aí? Opa, tô sim. Tá sim, né, Antônio? Ariadne não tá. Diego tá aí? Diego tá aí. Qual que é o Diego que tá? O Diego Barbosa. Diego Demeciano, tá aí? Acho que não, né? Diógenes também não tá. Edson também não tá. Elivelton também não tá. Elisa Aqui, professora. tá aí. Emanuele também não tá. Gustavo. Oi, tô aqui, professora. Tá aí, né, Gustavo? Jardel. Não. Professora, Jardel César. Tá aí, né, Jardel? Sim. O Jardel é do 10º. Josi tá aí. Júlia não tá, né? Camila tá aí. Karen tá aí. Larissa Rayane tá aí. Larissa Timóteo não tá. Milena não tá. Nathalie, a Nathalie tá aí, Nathalie? É a Nathalie ou a Natália que tá aqui? Sou eu, professora, tô aqui. É Nathalie. Nathalie, ai, desculpa, Nathalie, não vou errar mais. Não tem problema, não. O acento tá ali, eu que tô falando errado mesmo. Nicole, a Natália não tá, a Nicole tá. Priscila tá? Priscila não tá. Tássila não tá. Tarcísio, cadê o Tarcísio? Tarcísio não tá hoje, a Vânia não tá. Vitória não está. O Marcos também não está. O Alexandre estava, né, gente? Caiu, eu acho. Beatriz não tá. Bianca não tá. Diego Santana também não está. Jaqueline não tá. João Vitor tá aí? Não, né? Mas acho que ele estava. Joverlan não tá. Leandro não tá. O Lindomar tá aqui. A Lilian tá aí? Não, também. E o Lucas também não tá. A Miriam não tá. E a Natália Ingrid também não tá. Beleza, meu chuchu. Vocês avisem a turma que eu fiz chamada, tá? Coloca no grupo para aterrorizar eles. Era esse o motivo? Porque é a primeira vez que você faz chamada. É que assim, não é justificando, mas justificando. A gente teve essa diferença ali. Mandaram no grupo que não ia ter, que ia ser aula gravada. E aí eu acho que todo mundo... Então, de ética? Na verdade, não é seu, mas deu a entender que, como a aula seria hoje de ética, eu acho que os colegas... Não, assim, o professor até mencionou a aula de ética. O professor Gustavo Bugarelli? Não, Bugarelli. Márcio Bugarelli. Professor, é aquela confusão que houve, que o Alexandre falou, e do professor Márcio Bugarelli, que dá essa confusão aí. Mas, na verdade, hoje é de ética. Ele não dá. O Márcio acho que dá aula quando? Amanhã? Foi ontem. Foi ontem. Filosofia. Aí fizeram uma confusão aí e tal. Mas, na verdade, copiei o que está lá no grupo. Desculpa. Pessoal, estou com um problema na internet aqui de casa e vou deixar a aula de hoje à noite de ética profissional gravada no AVA. Já solicitei para o operador o reparo, já trocaram meu modem, mas ainda não obtive sucesso. Assistam, por favor, a aula gravada que vou postar. Muito grato pela cobrança. Dá para entender que é ética, né? Mas era ética dentro da filosofia, deve ser. Vocês deveriam estar vendo ética dentro da filosofia.
É que deu assim muito igual. Hoje é aula de ética, o que ele está passando é ética dentro da filosofia, só que a aula dele foi ontem. Então, assim, o pessoal leu, eu também li, entendi, falei, nossa, não vai ter aula. E aí, depois que eu fui ver o link no grupo, então, assim, acho que bastante gente perdeu aula por causa disso. Mas avisa lá, só para fazer terror, porque eu adoro fazer terror, ainda mais que esse 10º semestre. O primeiro semestre eu não quero, não. Mas o 10º eu quero fazer terror, porque eu conheço eles são os meus macacos já conheço o pessoal. Já conheço essa macacada, já dei aula para eles antes. Só para tocar um terror. Ah, na verdade, eu nem preciso fazer chamada, porque baixa uma lista para mim automática de o horário que vocês entram e o horário que vocês saem. Eu nem precisaria estar fazendo a chamada, mas eu fiz hoje só para tocar um terror. Depois vocês colocam lá no grupo. Tá bom? Meus queridos, um bom final de semana para vocês e a gente se encontra semana que vem. Beleza, Obrigada, professora. Tchau, Pra tchau. você também. Boa noite. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Rayane. Bom final de semana. Ai, tem que...